Quando a gente fala de trabalho na Irlanda, normalmente a gente pensa em engenharia, TI, entre outras. Mas a área da saúde é a que mais concede permissões de trabalho aqui no país. Hoje a gente está aqui num lar de idosos e vamos conversar com brasileiros que trabalham como cuidadores aqui na Irlanda. Vamos descobrir as oportunidades e os desafios desse trabalho aqui no país. Então, eu estou aqui com o Levi. Para a gente começar, você leva a gente aqui, faz um tour como é uma nursing home aqui na Irlanda. Beleza, vamos lá. Bora? Então, diferentemente do home care, né, que são aqueles cuidadores que vão de casa em casa, aqui a gente não precisa se deslocar, a gente trabalha nessa unidade especificadamente, né? Sim. Essa aqui é a recepção. E basicamente quando os familiares chegam, né, eles assinam aqui um livrinho, né, para poder falar o horário de entrada e horário de saída. E a gente, como funcionário, a gente tem um livro aqui que a gente sabe onde é que a gente está alocado, porque essa nursing home tem 2 andares. Tudo acontece de forma separada, né, como se você trabalhasse em 2 lugares ao mesmo tempo, mas tem dia que eu posso trabalhar só embaixo e tem dias que eu posso trabalhar só em cima. Vamos lá conhecer o restante da casa. Então, quando a gente chega, a gente já tem a recepção, né, principal, e você vê 2 corredores, né? Um corredor para esse lado, que já tem os quartos dos idosos, e tem corredor também para o lado de lá, que tem mais quartos para os idosos. Também tem capela e cabeleireiro, né? Vamos começar pela cozinha. Cozinha barra restaurante, né? O pessoal já começou aqui a rotina, né? Alguns idosos já estão aqui tomando café, mas basicamente os cuidadores, né, já iniciam o dia com o café da manhã. A gente começa às 8 horas da manhã e aí os meninos já estão preparando as trays, né, que são as bandejas, para levar para os quartos, porque os idosos, na maioria, estão no quarto ainda. Agora a gente vai ver aqui o espaço da day room. O que seria uma day room? A day room, basicamente, assim, bem parecido com coisa de filme, né? Quando eu via também, assistia muito filme americano, a gente via esse espaço que basicamente é onde eles passam a maior parte do dia. Depois da rotina do café da manhã, os cuidadores, eles vão para os grupos, né? Para as pessoas que eles têm que fazer o morning care, que é aquele cuidado matinal, de dar o banho, entre aspas, né, porque a gente chama de wash, porque nem todos eles tomam banho de chuveiro todos os dias, né? E tirá-los da cama, né? Trocar de roupa e a gente traz eles para cá, onde eles passam boa parte do dia, que tem televisão, né? Se você vir mais para cá para mostrar, tem televisão, ali do lado de lá também tem jogos, tem a área de garden, né, que no verão também a gente acaba levando eles para lá também, e a gente tem também 2 pessoas que trabalham como recreadores, que não necessariamente é um cuidador, mas ele é responsável para fazer atividades com esses idosos aqui na day room. So Simon, what do you do here? I do a bit of everything, like from organisation to music to activities, from physical meditation, mindfulness, chair yoga, to like organising events, from live music to guitars to people coming in and just having a good old chat and making sure everyone's having a really good day. So your job is to make their lives better. I wouldn't say it's a bit of everything. We're all a team and it's a bit of everything at the end of the day, and we're all combined together. And it's to make sure that the residents here are having a good day as well as our team as well. Do lado de cá a gente vai dar uma olhada no corredor, que vocês já vão poder ver como funciona, onde eles vivem mesmo, né, o quarto deles, né? O legal da nursing home, pelo menos na minha opinião, é que o quarto do idoso é como se fosse realmente a casa deles em casa, né? Então, tipo assim, eles não se sentem como se estivessem num hospital, porque parece muito, né? Se vocês já tiverem visto algum tipo de hospital aqui na Irlanda, mas o quarto é bem a cara do idoso, né? Então, vou mostrar pra vocês. E o quarto, ele é bem adaptado ali para aquela rotina dessa pessoa, inclusive com fotos da família, né? Com coisas que são bem similares ali ao quarto que eles tinham também na casa deles, para eles se sentirem mais à vontade ainda, para não parecer que tá num hospital, né? Aqui a gente tem um trolley, né, que é um carrinho com algumas coisas importantes que a gente precisa para nossa rotina de cuidado. Luvas, algumas fraldas, lençóis, toalhas, né? Então é mais fácil para a gente acessar quando a gente precisa trabalhar nesse corredor. Por exemplo, se eu tiver alocado para trabalhar de manhã e nesse floor, nesse andar, se eu ficar nesse corredor, eu só vou trabalhar o dia inteiro nesse corredor. Então essa, pelo menos, é uma vantagem que eu vejo daqui, né? Então
a gente tem acesso a esses itens, né, esses materiais, para ficar mais fácil de não ter que estar andando, buscando outras coisas, né? Então tudo a gente encontra aqui. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês também são os maquinários, né? Esse aqui, por exemplo, é um hoist, que a gente chama de stand hoist, porque ajuda aquele idoso que não consegue se levantar, mas pelo menos ele consegue ficar em pé. Então ele tem ali, ainda tem ali força na perna para poder ficar em pé, porque tem outros idosos que eles não conseguem levantar de jeito nenhum. Então a gente usa esse maquinário com essa espécie de cinturão, né, que a gente chama de sling. Então, normalmente cada idoso tem o seu próprio sling, né? Então a gente não pode ficar trocando por questões mesmo de higiene também, né? E aí a gente faz toda a amarração e usa a máquina para poder transferir esses idosos. Outra coisa interessante que está acontecendo agora é um bell, né? É um sino que toca. Em vários lugares aqui a gente tem esse aparelho que diz aqui, ó, bedroom 10. Então eu sei que essa pessoa está no quarto agora. Eu vou parar o bell, mas provavelmente algum cuidador que está trabalhando no floor vai lá atender. Eu posso desligar aqui porque significa que eu vou lá atender essa pessoa. Quando eu entro no quarto, geralmente é um idoso que ele é mais consciente, que essa pessoa está aqui por algumas necessidades específicas, por exemplo, não consegue se locomover, não pode ser cuidado em casa e mora aqui. Aí o cuidador vai lá nesse quarto para saber que essa pessoa quer, não pode deixar o bell tocando muito tempo, né? A pessoa tem que ir lá para saber, porque às vezes também pode ser uma emergência, né? Tá tocando, alguma idosa tá presente necessidade. Aí, ou seja, é aquele quarto. A gente também consegue ver, né? Quando entra lá pra saber o que ela quer, a luzinha vai ficar verde, significa que tem alguém atendendo ela. Então eu vou rapidinho já, eu volto. Hello. Hello. You okay? I'm not comfortable. I'll get a person to take you out from bed, okay? Esse aqui é um outro estilo de hoist, né? Só que esse aqui a gente precisa usar para aqueles idosos que não têm a mobilidade de levantar, pelo menos ficar em pé, né? Lógico que o fisioterapeuta da casa, né, já diz cada pessoa que precisa usar esse hoist ou outro, né? Então normalmente eles estão na cama, a gente usa um outro aparelho, um outro sling daquele para poder a gente colocar, né? E levar o idoso como se estivesse levando numa rede, né? Para levar ao banheiro, para transferir para cadeira de rodas. E no geral, basicamente a gente precisa dessa máquina aqui e ela aguenta muito peso, né? 180 quilos. Eu sei que tem guinchos desses, não sei como é o nome. Acho que guincho, né? Que precisa usar 2 pessoas, é isso? Normalmente todo guincho, né, a gente não pode usar sozinho, sempre são 2 cuidadores, né? Principalmente esse maior aqui, que demanda toda a gente tem que ter um manuseio de cuidado, né? Então não tem como eu colocar o idoso, eu levar o hoist, aí tem que puxar a cadeira, então sempre tem que ter 2 pessoas para assistir esse idoso na hora de transferir usando os guinchos. Então tem uns cuidados aí específicos que tem que ter, né? Antes de entrar na casa, a gente faz vários cursos, né? Principalmente o de Manual Handling, que é um curso bem conhecido aqui na Irlanda, na maioria das empresas. Só que a gente faz o Manual Handling específico para cuidar de idosos, onde a gente realmente é treinado a utilizar todos esses aparelhos. E por que você decidiu se tornar cuidador de idosos aqui na Irlanda? Quando eu saí do Brasil, eu já queria trabalhar em qualquer área que não fosse a que eu trabalhava no Brasil, que era aulas de inglês. Eu fiz o processo normal de estudante, né? Trabalhei em hotéis, em outros lugares, mas eu queria o visto de trabalho, que era meu objetivo principal. Quando eu descobri a área de cuidador aqui na Irlanda, que era uma área que dava o visto, aí eu comecei a pesquisar, né? Comecei a entender como que era essa rotina, né? E deu certo, porque eu tenho uma área similar, né? Eu sou da área da saúde no Brasil, eu sou formado em educação física. Eu descobri que eu podia meio que validar os meus diplomas e unir o útil ao agradável. Aí aqui a gente tem o staff room, né? Que é para os funcionários tirar break, almoçar, descansar, né, nos seus intervalos. E aí eu vou mostrar um pouco do outro corredor também para vocês. Por exemplo, tem uma idosa ali que ela tá nesse momento fazendo ali a atividade dela de manhã sozinha, né? Então ela é mais independente e ela só chama para algumas necessidades específicas. Por exemplo, ela não consegue subir e botar a perna dela na cama. Então quando ela quer dormir, ela toca o sino, a gente vai lá só ajudar ela
a ficar na cama. Mas lógico que a gente não deixa eles ali abandonados, né? A gente tá toda hora entrando no quarto, quando a gente vai levar as refeições, pergunta se ela precisa de alguma assistência, né? Vez ou outra vai acontecer alguma coisa que ela realmente precisa de atenção e a gente sempre tá ajudando eles. Quais os aspectos mais gratificantes do seu trabalho? Eu nunca tinha trabalhado com idosos no Brasil, então foi tudo muito novo, né, para mim. Mas a gente se sente muito grato por estar participando ali desse final de vida, né? Porque essa nursing home especificamente, ela é uma nursing home end of life, ou seja, realmente a maioria está aqui para passar os últimos meses ou até anos, né? Porque depende muito do corpo de cada idoso, né? Do tipo de doença, do tipo de demência. Para ter uma qualidade de vida enquanto... Para ter uma qualidade de vida, né? Mas para mim é isso, você saber que você está participando da vida, né? Do final de vida dessas pessoas ali e tentar deixá-las o mais confortável possível, né? Ali na sua rotina matinal. Muitos idosos não conseguem nem escovar um dente, por exemplo. Não, então, às vezes, é um momento que você para ver, nossa, um dia também eu vou precisar disso, né? Então, eu acho que é essa parte mais gratificante. Eu diria que a parte gratificante de trabalhar é você criar um laço com os residentes aqui, porque você basicamente passa mais tempo com eles do que a própria família. Então a gente cuida deles da manhã, à tarde, à noite, e isso cria um laço, um afeto muito grande, e chega um momento, né, que infelizmente eles partem. E isso mexe muito com a gente, porque a gente lembra muito, assim, tudo que a gente passou com eles. Tem alguns que chegam aqui super em uma fase não tão avançada, então a gente consegue ter um contato muito próximo com eles, de conversar, de rir, de fazer tudo que precisar ser feito, de cuidados. E daqui a 2 anos a gente vê essa pessoa, esse residente, simplesmente nos deixando. Então essa é uma parte também que afeta muito, assim, a parte emocional. Hoje eu já tenho quase 2 anos, então assim, eu já meio que eu me adaptei, eu já criei meu próprio estilo de trabalhar relacionado ao emocional. No começo é muito difícil, porque você se adapta a eles, se acostuma àquela rotina, você se apega a muitos deles, né? Eu acho que essa é realmente a parte mais difícil, e vê-los partir no começo para mim era muito difícil. Eu sou uma pessoa muito emocionada, então assim, agora já depois de quase 2 anos eu já lido com a morte de uma forma diferente. No começo eu não queria falar sobre morte, a gente no geral, né, as pessoas não gostam muito de falar sobre a morte, né? Mas no começo eu chorava, porque a gente tem um ritual quando o idoso parte, né? Que a família vem, faz uma espécie de velório, né? Só que aí você vê eles indo no caixão, os funcionários vão lá para fora para fazer como se fosse uma reverência, uma despedida, né? Ninguém só fica parado, vê eles indo. Aí naquele momento passa um filme na nossa cabeça do que a gente viveu com eles, né? Porque a gente está aqui 12 horas do nosso dia, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Então a gente tem mais contato com eles do que a própria família. Aqueles carrinhos ali são para as enfermeiras, né? Então, geralmente quem tem farda verde é cuidador, farda vermelha são pessoas da limpeza e lavanderia, e farda azul são as enfermeiras que usam esses carrinhos para administrar as medicações que esses idosos têm que tomar durante o dia. Ali no fundo você vê que tem uma enfermeira que está administrando as medicações. Ela fica com o apron vermelho exatamente porque a gente não pode incomodar ela nesse momento, porque tem certas medicações que tem que ser administrada no horário certo, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa dela para algumas outras coisas, mas nesse momento a gente não pode incomodar porque elas precisam fazer isso direitinho. Nos 2 corredores a gente também tem aqui, já está do outro lado, certo? A gente tem uns containers também que a gente utiliza durante a nossa rotina matinal, que a gente vai colocar a roupa suja, né? Geralmente no verde a gente coloca pijama, roupa que eles usam normal no dia a dia. No amarelo a gente coloca toalhas e lençóis. E o vermelho, especificadamente, é quando a gente suja, né? Tipo, o idoso faz xixi, faz cocô, e aí suja muito o lençol ou a roupa, a gente pega um plástico vermelho, coloca essa roupa que tá mais suja, né? E coloca aqui separado, porque ele vai para uma máquina de lavar específica para não misturar com as roupas que não estão tão sujas, que só precisa lavar normalmente. Aqui a gente tem cabeleireiro, né?
Então eles têm uma pessoa contratada, né, uma cabeleireira, que é a Vivian. Todo dia ela vai pegando um número específico de idosos para fazer o cabelo. Então assim, mesmo que eles estejam ali naquele final de vida, né, eles estão numa nursing home para ser cuidados, a gente tem essa atenção também, né, a casa tem essa atenção para cuidar também da aparência. Então eles estão sempre com o cabelo cortado, lavadinho. Tem alguns idosos que pintam cabelo também, entendeu? Que eles fazem isso aqui nesse espaço. Is it rewarding to take care of people in the old age? Oh, yeah, it's rewarding and it's giving you the perspective of yourself when you grow up. Yeah. How they're gonna take care of me. So I think it's very good and it's rewarding. Yeah, definitely. What's the main challenge? The main challenge is here is, especially when you don't like it, you feel like it's too much, you can't get it. We lost people, we lost old people, they die. We see them dying, we see them going through a lot. So I think that's a bit, it's hard to see. But in the meantime, if you love it, if you like it, you'll know that life is always the starting and the ending. There is always both ways, and it's really hard to see them maybe suffering and going through a lot. But yeah, that's life. It's a part of life, we can't remove it. Aqui a gente tem a lavanderia, né? Vou mostrar rapidinho pra vocês. Basicamente é onde eles fazem toda, né, a limpeza que eu acabei de falar pra vocês. Então a lavanderia, ela tá frequentemente ali em ação, né? Tem funcionários ali o dia inteiro. Eles vão embora por cerca de 5 horas da tarde, mas é o suficiente para eles estarem toda hora ali repondo lençóis e as roupas dos idosos, que suja bastante, né? Aqui a gente tem a capela, né? Que acontece algumas missas, né? Mas no geral eles trazem tudo isso para a day room, que é bem maior. Então eles trazem idosos dos 2 andares para fazer ali uma missa toda sexta-feira. Mas aqui também acontece alguns eventos, né? E principalmente quando algum idoso morre, alguns familiares trazem o idoso para cá para velar, né? Fazer o velório mesmo, e depois aí eles fazem todo, né, o trâmite de levar o idoso para o cemitério, né? Como a maioria da população aqui, principalmente os idosos, são católicos, eu acho que é muito importante ter esse espaço aqui. Sim, aqui eles são realmente bem católicos, né? A maioria deles você percebe que tem santos, eles usam o terço, né? Eles realmente são bem voltados ao catolicismo mesmo. Quais os desafios que você enfrenta aqui como cuidador? Ao mesmo tempo que é gratificante, os desafios eles são diversos, né? E inúmeros também, porque você vai lidar com pessoas, principalmente, que têm demência, né? A demência ela é uma doença muito cruel, eu diria, porque aquela pessoa ela não tem culpa de estar tendo aquele comportamento, né? A demência ela acaba agindo de forma diferente com várias pessoas, dependendo do estágio, e muitas vezes você vai lidar com idosos que são rabugentos, são agressivos, que batem, que arranham, que cospem, que não deixa você trocar, ou seja, algumas vezes não é que é usar força física, mas algumas vezes você meio que tem que usar certa força, e aí você tem que ter cuidado para não machucar. Então assim, eu acho que o maior desafio é você lidar com essa doença específica e a gente continuar calmo, se manter pleno e não entender que aquela atitude, aquele comportamento é uma coisa específica do idoso, né? Não é ele que está falando, é a doença, né? Então é muito difícil realmente lidar com idosos que têm um temperamento muito forte, né? Muito agressivo. Eu acho que até você se adaptar àquela pessoa, saber o que é que você precisa fazer para evitar, para seu trabalho ficar melhor, esse é o maior desafio. A Sluice Room é uma sala mais para os pessoal housekeeping, repor itens de limpeza, né, detergente, essas coisas assim. E também tem um store room, que é onde a gente pode pegar mais fraldas, mais luvas, né, onde eles estocam ali os materiais que vão acabando com frequência também. Então, aqui a gente conheceu a parte de baixo, sim, né, da nursing home, e em cima é parecido, é igual? É praticamente igual, só que não tem os espaços de lavanderia, porque a lavanderia é para a casa inteira. A capela também só tem essa, então é tudo igual, só que a diferença é que em cima a cozinha é um pouco menor. Mas ela comporta realmente o que a gente precisa, mas é a mesma coisa, tudo igual. Agora vamos ver o jardim? Vamos ver o jardim. Normalmente a gente tem um fob, né, vocês viram que eu usei para abrir a porta,
porque a gente tem que ter cuidado com essa questão, porque algum idoso pode simplesmente pegar, abrir a porta e sair, né? Porque como são muitos, e aí, por exemplo, agora está acontecendo o café da manhã. Pode acontecer de um idoso que tem mobilidade, usa o andador e saia, né? Então, assim, as portas são trancadas, né? Quando a gente não está aí durante esse momento, para evitar alguém sair e ninguém ver, né? Porém, uma das nossas funções é fazer check, como se fosse uma verificação, né? Passa pelos quartos e a gente tem um tablet, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, onde a gente coloca essa verificação, a gente coloca tudo que a gente faz com eles durante o dia, exatamente para respaldar a empresa de que a gente, né? A família também saber que a gente está cuidando deles direitinho e verificando se eles estão bem aí a cada 1 hora, a cada meia hora também, né? Essa é a área do jardim, né? Que no verão é maravilhoso porque a gente traz eles para cá para ficar tomando sol, né, digamos assim. Aí a gente tem aquela tenda lá também que eles acabam fazendo alguns eventos, quando tem aniversário de algum idoso. Lá dentro a gente faz ali a festa, a família traz toda, né, balões, bolo, refrigerante, tudo que eles gostam para poder celebrar lá também. Vamos mandar mais um pouco para mostrar para vocês, ó. Tem certos idosos que, por exemplo, fumam, né? Eles têm a permissão ali do médico para fumar. Então, assim, quando tem é prescrito, né? Tipo assim, mesmo que ele esteja ali no final de estágio de vida, mas ele quer fumar e o médico deixou, aí a gente tem uma rotina também de trazer eles ali para uma área de fumantes. E aí é bem comum a gente fazer isso aqui também na Nancy Home, né? Trazer eles para conversar, tomar um chá ou fumar lá naquela área lá do final. Até o cigarrinho, hein, pessoal? Antes de entrar aqui, eu trabalhava no home care, eu já era cuidadora, né? Mas foi a minha primeira experiência no nursing home. Então você trabalhar de casa em casa. Isso. E qual é a principal diferença, assim? A principal diferença é que aqui eles dependem 100% do nosso cuidado, né? Porque quando eles estão em casa, a gente tá lá, tipo, 3 horas no dia e o resto do dia eles estão só, ou eles têm família, ou moram com família, esposo, enfim. Mas aqui eles dependem da gente e eles têm cuidado 24 horas, né? Tem enfermeiro 24 horas e tem cuidadores 24 horas. Então, famílias que não podem dar o suporte quando eles estão em casa, esse é o lugar que eles vêm. E qual é a parte mais gratificante aqui de trabalhar? Eu acho que justamente para essas pessoas que não têm família por perto, eu acho que a gente meio que tá com eles, a gente vira a família deles, assim, de uma certa forma, porque a gente tá aqui quase todo dia, né? E para essas pessoas que não têm, assim, por várias circunstâncias da vida, a família, infelizmente, não pode estar com eles, né? A gente sabe que na Irlanda é um país que emigra muito, então muitas vezes os filhos estão em outros países ou em outros condados e aí é gratificante, tipo, quando eles até nos reconhecem, né? Não vê o nosso rosto, que bom que você está aqui e a gente também acompanha o dia a dia deles, né? Eu acho que essa é a melhor parte. Na cultura irlandesa existem vários fatores para que os filhos deixem os pais num lar de idosos. Muitos pais têm Alzheimer, demência e outras deficiências físicas severas que precisam de cuidados especializados e seriam muito difíceis de serem tratadas em casa. Outro fator é cultural. Aqui na Irlanda não existe aquele estigma de deixar os pais em lares de idosos, assim como tem no Brasil. The thing I love about the job is that I'm able to give my time to people who's running out of their time. That's sort of my philosophy or my mantra, you know. I know one day I'll need help from somebody and hopefully somebody will come along and help me. So that's what I really enjoy looking after old people. I really genuinely do. And what's the biggest challenge you have here? We're dealing with people with advanced dementia, Alzheimer's. So you're dealing with behavioural issues. Obviously you're dealing with toileting issues and stuff like that, hygiene issues as well, like, you know. But it's I'll put it to you this way: every time you come into work, there's something, you learn something different, but it's very rewarding. I find it very rewarding. Qual o principal motivo pelos quais os residentes estão aqui?
90% ou talvez até mais é a demência, né? Pelo menos nessa casa específica. Outros têm limitações de movimentação, porque tiveram o AVC, aí não tem movimento do corpo. Outros porque simplesmente não anda, usa cadeira de roda. Então, assim, mas poucos têm consciência mesmo de conversar com você e falar, você é da onde? Você é do Brasil? E ter uma conversa comum, né? Ele conta a história da vida deles, assim, mas no geral a maioria é a demência mesmo, que eu acredito que é uma coisa muito comum aqui na Irlanda, né? As famílias têm esse costume de trazer esses idosos para esses locais, exatamente porque tem muita dificuldade de cuidar em casa, né? O envelhecimento da população irlandesa tem sido uma tendência nas últimas décadas. Há 30 anos, a expectativa de vida estava ali na casa dos 75 anos. Hoje, a expectativa de vida está acima de 82 anos. Então, isso destaca o crescimento de serviços especializados, como casas de repousos, para atender aí essa demanda crescente de cuidado com os idosos. Yeah, it's very important to have this care at the end of, when you're old, right? Yeah, absolutely. It's most important. These are the people that gave us life. These are the people that worked for us and nurtured us and took care of us while we were growing up. So we owe it to them to do the same for them in their later years, you know. A gente também tem uma horta, né, que durante alguns períodos do ano, né, quando não está tão frio, alguns idosos que gostam, né, de cultivar, né, às vezes eles fazem cultivo de morango também. A gente usa esse espaço para ajudar eles também a passar um tempo aqui plantando, né. Essa área aqui tem mais cadeiras, né, para eles sentarem. Eles gostam. Agora, realmente, nesse período que a gente está agora, em abril, está melhorando mais o clima e a gente está trazendo eles com frequência, né? A tenda que eu falei, né? Lá dentro você vê que tem cadeiras, tem mesas, né? É mais para esse tipo de evento que as famílias querem fazer quando querem celebrar e não tem que tirar o idoso daqui para ir para algum restaurante. Acontece também, né? Mas quando o idoso tem muita limitação, todo mundo vem para cá. Hoje eu trabalho durante a madrugada, né? Então, assim, é meio que um trabalho diferente do que a gente tem mostrado na reportagem. Mas basicamente, quando eu chego no shift da noite, que é de 8 da noite até 8 da manhã, a gente termina de colocar alguns idosos na cama e faz troca de fralda. De todo mundo que já está na cama, né? Porque o pessoal do dia acaba colocando alguns idosos que vão mais cedo, né, para a cama. E a gente tem que fazer verificações, né, que a gente chama de safety check, durante a madrugada, a cada 1 hora, cada meia hora, depende do idoso também, né? Para ver se está tudo bem, porque acontece de algum idoso levantar, de algum idoso rolar da cama, de querer ir ao banheiro de madrugada, de estar com alguma necessidade específica, porque está mais doente nessa noite. Então a gente tem uma noite mais tranquila, porque não tem essa necessidade de fazer transferências, de levar tanto ao banheiro, e quando a gente troca na cama, né? Então à noite a gente só tem 2 cuidadores e uma enfermeira no floor. Então é bem mais tranquilo. E de manhãzinha, antes de ir embora, a gente faz uma outra pad round, que a gente chama, né? Que é também trocar a fralda novamente, para poder eles não ficarem muito tempo molhados, né? A gente meio que já sabe a rotina, a necessidade fisiológica de cada idoso, né? Com o tempo a gente se adapta muito a isso e basicamente é isso, durante a noite. E trabalhar à noite comparado com de manhã, como é que é? É muito mais fácil, assim, se você é uma pessoa da noite como eu, que não tem problemática de estar acordado, né? Eu meio que troco o dia pela noite, quando a gente fala de esforço físico é muito mais fácil, né? Porque eles, como eu falei, eles estão no geral dormindo, né? Dá um medinho, né? Você fica assim numa área meio que hospitalar, no começo você fica meio, acha estranho, né? Os corredores escuros, né? A gente lida com a morte também, acaba que se você não tem muita coragem de estar no lugar assim de madrugada, nesse estilo hospitalar, não vai ser para você, mas eu acho muito mais fácil, né? Porque a rotina do dia ela é muito puxada, né? Como é a sua rotina aqui? Você chega a que horas? Você sai a que horas? Nós temos uma rotina fazemos plantão de 12 horas, então tem o horário noturno, o horário de dia. Eu faço durante o dia, então eu inicio às 8 da noite. E a rotina, ela basicamente, nós temos uma rotina fixa diária. Então, no período da manhã, nós iniciamos o dia fazendo o breakfast dos residentes, então indo nos quartos, dando comida a eles, servindo líquido, tudo que precisamos fazer, recolhendo os trays em seguida e finalizando a parte do breakfast, iniciamos o morning care, que basicamente leva eles ao banheiro,
trocar fralda, dar wash, shower, colocar a roupa do dia. Então é bem puxado, né? Muito, muito puxado. Durante a tarde a gente tem o almoço, o chá da tarde, de seguida temos o supper e finalizamos colocando eles na cama no final do dia. Muitas vezes é difícil porque é um shift bem longo, de 12 horas, então fisicamente pode ser difícil, principalmente no começo. Você pode machucar o seu corpo, sua coluna, e você pode ter danos para o resto da vida se você não estiver executando os movimentos corretamente, né? E você não para, né? Não para. É tipo 12 horas em pé, andando. Tem dias que eu ando 16 mil passos. Então, fisicamente pode ser, realmente, é um trabalho que chega a ser difícil mesmo, fisicamente. O primeiro dia para mim foi aterrorizante. Na hora que eu cheguei, que eu ainda ia saber o que eu ia fazer, que eu ia aprender, né? Tava fazendo um treinamento, né? O induction que eles chamam. Já tocou um sino, um bell de emergência, que aí tem aquele sino que vocês já escutaram com frequência, mas tem um que é quando alguém cai ou quando alguém tá passando mal, que é um sino que toca na casa toda e todo mundo tem que ir para esse quarto específico. E aí a mulher tava passando mal e, tipo, morrendo mesmo, uma idosa, e tipo assim, nossa, meu primeiro contato já vai ser com alguém morrendo, né? Eu já tinha essa ideia de que poderia acontecer, mas eu não sabia que eu ia passar por uma situação no primeiro dia. Então, no primeiro dia eu já queria desistir, né? Porque eu pensei, não, isso não é pra mim. Eu vim do Brasil, trabalhava com ar-condicionado, dava aulas, eu estava super confortável e vim para cá para passar por isso, né? Mas aí o dia continuou e eu fui entendendo como é que funcionava, ela só tinha, sei lá, engasgada, uma coisa assim. Mas para mim foi marcante porque foi o primeiro dia que definiu se eu realmente deveria continuar ou não, né? Muitas vezes a gente vem por conta do visto de trabalho, que é uma coisa muito maravilhosa pra gente aqui na Irlanda, mas eu sempre falo sobre isso porque é importante você saber o que você vai fazer antes de entrar numa profissão como essa. Em 2023, foram 30.981 vistos de trabalho concedidos na Irlanda, em todas as áreas. Só na área da saúde, 10.037 vistos, ou seja, 30% aí, né? Então isso mostra a falta que está tendo de profissionais de saúde aqui na Irlanda. E os cuidadores não são exceção. E aqui na MWEDS a gente já ajudou a mais de 600 pessoas a aplicarem para suas permissões de trabalho aqui na Irlanda em várias áreas diferentes. Então, se você tem uma oferta de trabalho em uma das áreas elegíveis, como cuidador, por exemplo, e necessita de suporte na aplicação, procure a MWEDS no link disponível aqui na descrição do vídeo. Are there many opportunities? I would definitely say there are many opportunities. We are part of Care Choice, so it's a group of 15 other nursing homes, and we have loads of available vacancies job-wise, but we also promote an opportunity for our staff to grow in between the companies. So I can say from my example, I started here back in 2014, not in Care Choice, but in another nursing home, also healthcare sector. I started as a healthcare assistant while I was waiting for my registration because I am fully qualified nurse back from home. And then I stepped up as a staff nurse, then as a senior nurse, and then I became assistant director of nursing. So there's definitely loads of opportunities and loads of options to grow and loads of support for staff, training-wise, education-wise, improvement-wise. Quais qualidades você acha mais importantes para um cuidador? Tem que ter empatia, tem que ter paciência. Acho que essas duas são as mais importantes porque, como eu falei, a doença ela traz com que esse idoso tenha um comportamento às vezes agressivo, né? Ele vai te tratar mal, mas não é ele ali, né? Então assim, só que nós como seres humanos a gente age de acordo com alguém, né? Sim. Quando alguém me trata mal, eu fico assim, por quê, né? Então assim, se você não tiver essa empatia de entender que aquele comportamento é por causa da doença e não por causa dele, aí sua vida fica melhor. Para quem não é o trabalho de cuidador? Primeiro, aquela pessoa que só quer vir por conta do visto de trabalho, eu acho que essa é a primeira pessoa que não venha, pelo amor de Deus, porque realmente não vai valer a pena. Não vai valer a pena porque você vai reclamar de tudo, entendeu? Se você tá vindo só para poder ter o direito de ficar na Irlanda, de sair de escola, você não vai gostar, entendeu? Assim, porque muitas pessoas vêm do Brasil dizendo assim, eu faço qualquer coisa. Quando chega a realidade é diferente, né? Eu
honestamente vi principalmente porque eu queria sair de escola, eu queria ter um emprego que eu saísse de casa para fazer só isso, não queria migrar de empresa para empresa. Então eu tive um risco, né, de não gostar e de não me adaptar, mas eu trabalhei minha mente para poder, né, vir de coração aberto e saber de coisas que eu ia vivenciar. Outro tipo de perfil que eu acho que não funciona são pessoas que têm nojo, né, tem nojo de lidar com as necessidades fisiológicas, né, xixi, cocô. A gente vai ver isso com muita frequência, mas eu já adianto também, se você, eu vou desistir, não desiste, porque você meio que se adapta também. Pra mim hoje é o menor problema. Às vezes, assim, outras coisas aqui na nossa rotina, mas a cabeça da gente fica mais preocupada, sabe? Mas, tipo assim, essas necessidades fisiológicas você se acostuma muito, porque é uma coisa comum do ser humano, né? E ainda também, como eu falei, você se sente grato, né, de você poder deixar aquela pessoa confortável, né? Imagina seu pai ou imagina sua mãe idoso num lugar onde você não vai estar ali, né, frequentemente ajudando, e você saber que tem pessoas que estão ali todo dia limpando eles, né? Então, assim, eu sempre me coloco no lugar do idoso e sempre imagino também meus pais que eles já estão ali no estágio indo para velhice, entendeu? Então, se você não tem empatia, se você não tem paciência, né, porque tem que ter muito cuidado com o corpo, porque é frágil, né? É uma demanda realmente muito, muito pesada de esforço físico. E também se você realmente tem muitas dores nas costas, tem pessoas que têm dores crônicas, né? A gente fica muito tempo em pé, a gente tem que estar toda hora se abaixando, colocando sapato, botando cadeira de roda. Tem que estar sempre trabalhando o corpo. Eu acho que também não é um trabalho para quem tem muitas dores. You need to like it to be able to strive it here. Definitely, 100%, because if you don't like it, you feel like it's painful. In the meantime, if you like it, you feel like, oh my God, I'm helping, and all those people are well able to live because we are there. So if we weren't there, it would be very, very hard for them to live their life and maybe to be happy at their, let's say, ending. It's not like ending, but yeah, it's an environment where you know that life has the beginning and the end, but it's not that part that we are seeing. We are seeing that we are helping people and they need us to be there and to help. That's it. I would say to everybody considering working in healthcare and in particular a nursing home, you know, you can have the title as carer, but that doesn't necessarily mean to say that you care. So the core value would be you must have a caring nature or don't bother, you know, because you'll hate your job. Yeah. That's true. Qual é o salário inicial de um cuidador de idosos aqui na Irlanda? Quando eu iniciei, o salário anual é 27 mil euros. Teve uma lei agora, né, da questão dos cuidadores, que houve um aumento. Aí todo mundo ficou feliz, celebrou, porque no meu próximo contrato eu já teria esse aumento, né? Se eu não me engano foi para 30 mil. Mas aí eles voltaram atrás na decisão e continuou os mesmos 27 mil. Dá para tirar um valor bacana mensalmente, dá para você se manter só nesse emprego. Até porque para eu estar agregado a esse visto de trabalho nessa empresa, eu não posso trabalhar em outras empresas registradas ali no Revenue, é uma regra da imigração. Então dá para tirar um dinheiro bacana, né? Mas a gente está esperando ver se eles voltam novamente atrás na decisão para ver se aumenta mais um pouquinho o salário. Então 27 mil euros por ano. Você sabe quanto é por hora? Por hora eu acho que está em torno de 13 euros e 38 centavos, essa média aí. E você consegue fazer mais horas? A gente consegue fazer mais horas. Eles têm um aplicativo que eles mandam solicitações para todos os funcionários que estão em casa, né? Oferecendo esse shift extra. Mas para mim não vale a pena porque quando a gente trabalha mais, né? Quando a gente ultrapassar aquelas 40 horas semanais, o revenue, as taxas são muito altas, né? Lógico que a gente tem retorno a longo prazo ali com os benefícios que a Irlanda oferece, como por exemplo no futuro comprar uma casa, né? Através do Help to Buy, por exemplo. Enfim, a gente pode utilizar esse imposto de volta, mas assim, falando do esforço físico que a gente vai ter extra, não aumenta muita coisa. Então, assim, para mim eu só faço os dias que eu tenho a obrigação de fazer, que geralmente são 3 dias numa semana, 4 noutra. O que você diria para alguém então que está procurando um trabalho como cuidador na Irlanda?
Primeiro, pesquisar quais são as qualificações, né, que essas empresas na Irlanda agora estão exigindo. Quando eu cheguei foi bem diferente, né, eu tive, assim, digamos, um pouco de sorte, porque não era tão criterioso, eu precisava ser da área da saúde, né, então técnicos de enfermagens, enfermeiros, né, tem grande chance, né, você pode meio que validar um diploma, mas hoje o que eles exigem mais importante é um curso chamado QQI Level 5, que é como se fosse uma graduação que a gente faz online mesmo, tem várias faculdades. Em português seria QQI. QQI Level 5, né, Sim. nível 5, porque aqui as faculdades têm esse nivelamento 2, 3, 4, 5, então alguma graduação do Brasil ela equivale principalmente da área da saúde, vai equivaler a essa de cuidador, mas se você não é de nenhuma área da saúde, já pesquisa esse QQI Level 5, que é muito importante, é um investimento, né? É um curso que deve ser em torno de 1.200, 1.300 euros. Se puder investir, vai ser ótimo, porque você já faz o curso e você já aplica e você já entra, né? Que é o mais importante. Mas existem vários cursos gratuitos no site da saúde, que a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo para a galera ir lá e se cadastrar, fazer gratuitamente, que foi o que eu fiz. Então eu não tinha qualificação de cuidados aos idosos, mas eu estudei antes de começar a aplicar. Já se informa com pessoas que você conhece, né, que trabalham na área, para meio que, porque network ajuda muito também, né? E a maioria das nursing homes, ela aplicam para o visto de trabalho, né? Então eu diria isso, se prepara, né? Vê qual é o seu background no Brasil, que pode ser equivalente, se não tiver, faz os cursos e começa a aplicar. O que você diria para alguém que está procurando uma vaga nessa área? Eu diria primeiro se preparar um pouco, conhecer um pouco a área, procurar saber o que o trabalho como healthcare aqui na Irlanda funciona, o que eles precisam de documento, de experiências, eu acho que isso é muito importante. E de seguida, correr atrás de alguns cursos profissionalizantes, que é importante, criar um bom currículo e fazer as aplicações. Tem bastante vagas, a Irlanda precisa muito de profissionais dessa área, não só aqui em Dublin, mas no geral. Tem muitas nursing homes espalhadas pelo país inteiro. Mas é bom saber também para não achar que é só pelo visto, Exato. né? Pra, tipo, a pessoa chegar aqui e achar que vai ser as mil maravilhas. Exato. Inclusive tem algumas nursing que não aplicam para visto e tem algumas que não aplicam de imediato. Elas querem conhecer primeiro o profissional, saber se realmente ele vai atender a demanda da rotina que o trabalho em si exige. Então, assim, tem algumas que te dão visto já de imediato, mas você precisa ter um bom currículo, uma boa experiência também. Então, não é basicamente só pelo visto, é realmente querer fazer parte disso, entendeu? All Brazilians are very, very welcome here. We have loads of vacancies within the group, and we will support all staff. All our Brazilians here are fully aware how that works out with their work permits and visas and everything else. And then education-wise, if anybody is willing to grow within the company, absolutely. What's the main characteristic that a person has to do to be able to work in a nursing home? I think you have to love it. It's a special type of job. It's a very rewarding job, but I think you have to have a feeling and empathy for others to be in position to work in a nursing home, you know? To serve. Absolutely, yeah. What would you say to people who are looking for a job in the healthcare sector? I will advise them to come and try. I think if you have a good heart, it won't be hard for you to help people and help others, no matter which environment you are. I think it will be good challenging for them, but in the meantime, when you are here, you're experiencing a lot. You experience new culture, you experience new stuff. It's very good, yeah, to change your mind. Like you be here and you settle. It should be maybe hard to settle, but you, at the end of the day, you'll settle. It's a good environment to work. It's so helpful. You give whatever you have. So yeah, definitely I will advise them to come and they will like it, definitely. Eu acho que as pessoas não deveriam ter medo de tentar, porque a gente tem, falando por nós brasileiros, nós temos pessoas de vários backgrounds diferentes. Por exemplo, eu sou formada em engenharia. Temos fisioterapeutas, temos personal trainers, temos várias coisas. E eu acho que
você tem que se jogar e tentar. E eu acho que, assim, por mais que você não seja a sua carreira, eu não vejo, por exemplo, particularmente como sendo uma carreira para mim ser cuidadora o resto da minha vida, mas eu acho que é uma experiência válida. E foi um visto que para mim aconteceu. Então, eu acho que se você tiver no desespero do visto, não custa nada você tentar, mas assim, tá com a mente aberta para o que pode vir a acontecer, porque a gente lida com várias coisas que a gente nem imaginava, assim, coisas realmente que a gente não pensa que a gente vai ter que lidar, mas tem que estar de mente aberta e experimentar. Não é para todo mundo, você só vai saber se você tentar. Acho que o mais importante é você ter foco, né? Qual o seu objetivo aqui na Irlanda? Você quer ficar durante muito tempo? Se for, com certeza essa profissão ela é uma profissão que vai te dar essa oportunidade de passar muito tempo, né? Mas, como eu falei, verifica aí tudo que a gente mencionou durante aí o processo, né? Como que funciona essa rotina, porque realmente dar o visto de trabalho é uma coisa maravilhosa, né? Dá uma oportunidade de te dar uma cidadania no futuro, mas é um trabalho muito árduo, a gente fica muito exausto e tenha paciência, né? Porque se você chegar a entrar no universo, ter paciência, ter empatia, você vai achar assim muito ruim, você vai achar exaustivo, mas a gente se acostuma, como qualquer outro trabalho. E eu acho que é uma profissão super gratificante. Eu vou levar essa experiência comigo enquanto eu estiver aqui, né? Eu tenho esse objetivo de ficar mais 3 anos, mas eu vou levar para mim, para a vida toda. São experiências maravilhosas. As pessoas contam as histórias de vida delas também, né? Aqueles que ainda conseguem conversar. Você faz um ciclo de amizade também muito interessante, porque você passa muito tempo com essas pessoas e é como se fosse uma família nova, né? Você passa mais tempo com esses idosos do que com as pessoas na sua própria casa, né? Com seu namorado, com sua namorada. E galera, o Levi tem um canal aqui no YouTube, Le Viajando. O link vai estar aqui na descrição. Então segue ele lá também, né? Isso, Levi. Muito bem, lá eu consigo contar mais detalhadamente essas minhas aventuras aqui na Irlanda, né? Não somente trabalhando, né? Mas viajando, fazendo outras atividades extras também, mas principalmente com cuidado ao idoso, porque eu gosto de compartilhar para outras pessoas que tem vontade de trabalhar nessa área também. Galera, então é isso aí. Gostou da história do Levi e o trabalho dele de cuidador de idosos? Então deixa o like aí nesse vídeo e não esquece de se inscrever aqui no Boulder, que a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Tchau!